O podcast de hoje, Sem Ponto Final, é com Daniel Dornelas. Ele que tem 22 anos, é estudante de medicina e também escritor. Obrigada, Daniel, pela sua participação. Obrigada por você aceitar nosso convite. Que alegria. Seja muito bem-vindo, vocês. viu? Ao podcast feliz. Sem Ponto Final, né, Débora? Nossa, o Daniel, a gente já acompanha ele desde a época que ele estava lá no ensino médio, já era um amante da leitura e da escrita, né? A Docton TV sempre me abraçou, assim, e me acompanhou em vários momentos muito Foi especiais mesmo. da minha vida. Premiação né? de escola, né? É. Eu lembro, eu recordei, verdade. Então são momentos especiais, assim, que a Docton tá comigo, faz parte. E agora é para celebrar mais um momento muito especial, né? Que é a chegada do livro. Pois é. Olha aqui, gente, que lindo. Hoje nós vamos falar sobre este livro, Para Morrer como um Passarinho, de Daniel Dornelas. O Daniel, gente, quem ainda não sabe, ele tem um irmão gêmeo, né? E ele faleceu recentemente, há cerca de 6 meses. E esse livro tem muita história aqui dele, né, Daniel? Queria que você contasse um pouquinho pra gente, falasse um pouco do seu irmão e da estrutura desse livro. O Davi, ele viveu 22 anos com síndrome de Rasmussen, que é uma doença rara, né, uma síndrome rara, como se ele vivesse só com metade do cérebro. E a outra metade não funcionava direito e acabava desencadeando crises, né? Então, Davi não falava, Davi não andava, mas não conseguir dizer palavras não foi um impeditivo para que ele manifestasse todo o amor que ele tinha para entregar para a gente, para que ele ensinasse muita coisa para a gente, sabe? Davi me ensinou muito, Davi me amou muito e a gente se amou e se ama demais ainda. Porque só mudou o jeito de se conectar. Sim. Né? E muito cedo eu entendi que a saúde dele era frágil, né? E quando eu tive uma primeira perda, né, que foi a perda da minha avó, eu passei a ter muito medo de que meu irmão morresse. Então, o Davi ficava internado, eu emagrecia muito, eu sofria demais com aquilo, porque eu tinha muito medo de perder ele, tinha muito medo desse fim, né? Então, eu passei a ter curiosidade sobre a morte. Eu passei a querer entender o que era morrer. Porque para mim não fazia sentido. Então, como é que é? Você dorme e não acorda mais? O que acontece? A pessoa vai desaparecer? Para onde que a gente vai? Então, eu fui uma criança que fazia essas perguntas para os adultos e deixava eles de cabelo em pé, assim, porque não tinha uma resposta, né? Não se tem uma resposta exata para isso. Mas tudo isso vem do Davi, vem desse medo de perder ele. E aí, quando eu entendi o impacto do cuidado na vida do meu irmão, quando eu entendi que quando ele era bem assistido, quando ele era bem cuidado, bem tratado, seja no hospital, seja pela equipe de saúde, da família, e ele recebia essa assistência e ele ficava bem, tudo na minha família ia bem. Né? A gente conseguia se organizar melhor, financeiramente a gente ficava melhor, psicologicamente eu, meu pai, minha mãe, a gente ficava melhor, eu conseguia regular o meu peso, não sofria tanto, até as minhas notas na escola melhoravam. Então, aos poucos eu fui entendendo o impacto do cuidado, né, da área da saúde na vida do meu irmão e na vida da minha família. E eu entendi que eu queria cuidar também, que era o meu caminho. Eu queria cuidar de pessoas como Davi, eu queria estar ali na atenção à saúde. E aí eu decidi que eu queria ser médico, comecei a estudar, mas essa coisa da morte sempre ficou na minha cabeça. E aí, quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro semestre da faculdade, eu conversei com uma professora e falei assim, olha, eu preciso da sua ajuda, porque tem 2 coisas que eu quero muito fazer agora, nesse início de jornada, assim, primeiro semestre na faculdade de medicina. Eu quero acompanhar o início e o fim da vida. Se tá na medicina é viver nesse limbo aí, né, essa dualidade entre a vida e a morte, eu quero ver como é que isso funciona. Então, eu quero ir assistir um parto e eu quero acompanhar alguma pessoa no fim de vida. Ela me deu o caminho ali, quem que eu devia procurar, e eu procurei um professor, na época foi o Letinho, pediatra, e o Letinho me levou para a sala de parto, fui assistir alguns partos com ele, fiquei encantado, super emocionado com as crianças nascendo, acho que eu estava mais feliz que
que os pais, eu acho. Assim. E foi muito marcante para mim aquilo tudo, porque eu gosto muito de cuidar de gente. Então eu via a criança nascer e meus olhos brilhavam. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu posso ser pediatra também, porque isso aqui é muito legal. E quando chegou a hora de ver o outro lado, né, ver o lado da morte, eu entrei em contato com o Igor, a Mônica e com o André, para conversar com eles e pedir para eu acompanhar o site. E eu fui meio receoso, assim, será que eles vão me deixar ir? Porque geralmente essas coisas são burocráticas. Sim. Vamos combinar que dia que é, quando que você vai, a gente pega ali perto do Boca Fresca e tal. E já marcou o local e vamos. E eu fui com eles. E aí logo no primeiro dia eu me encantei. Eu olhei para o cuidado, para o jeito que eles cuidavam, eu falei assim, eu quero ser assim. É isso que eu quero fazer da minha vida. E bacana, gente, que o livro são várias crônicas, né, do Daniel sobre esse contato com o SAD. Eu estava lendo o prefácio que ele conta que quando ele chegou na faculdade, você queria meio que combater, se é que é possível, a morte, né? Mas depois, com esse olhar do SAD, você modificou e entendeu que o livro, talvez, que ele, nas palavras dele, é mais sobre a vida, né, a forma que a gente vive, do que sobre a morte, né? E um questionamento que o livro levanta, por que a gente não fala da morte, se a finitude é tão certa, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência com o SAD, explicar para quem ainda não conhece o que é o SAD aqui em Caratinga, né? A gente idealiza muito o profissional de saúde, né, no geral, tanto os médicos quanto enfermeiros, fisioterapeutas. A gente está acostumado a ouvir falar sobre o profissional de saúde como uma pessoa que salva vidas, né? E para a gente, isso é um peso muito grande, porque nem sempre é possível salvar. Sim. E a vida tem um fim, né? É claro que a gente, sempre que reversível, que possível, vai ser feito tudo que possível para salvar. É claro que isso vai ser feito. Claro. Mas quando for necessário, quando for possível, quando for importante que seja assim, porque nem sempre é. E quando não se é possível salvar, é uma frustração tão grande, porque dói muito, porque você sai da sala e vai encontrar os parentes que estão com aquela expectativa de que você tenha salvado a vida de alguém, e nem sempre é possível fazer isso. Então, criar essa imagem que geralmente vem das séries, dos filmes, né, da televisão, de que é sempre salvar, 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 acaba que gera uma dor muito grande. E eu demorei a entender, porque eu passei toda aquela etapa da escola e vestibular pensando que eu iria ser médico para salvar vidas, que a medicina era sobre salvar vidas. E aí eu entendi na faculdade que não é sobre salvar vidas, é sobre cuidar e aliviar o sofrimento humano. Sim. Salvar uma vida é uma consequência desse alívio do sofrimento, é uma consequência desse cuidado. E não necessariamente significa que quando não é possível salvar vidas, você não deu o seu melhor, você não foi bom o suficiente, né? Então, vem daí, vem essa visão, essa compreensão de que a gente precisa aliviar o sofrimento, de que o básico da medicina, o feijão com arroz, é aliviar o sofrimento. É isso que a gente tem que fazer. É oferecer dignidade para as pessoas. Porque o que falta no momento de dor é dignidade. É isso que a gente tem que devolver. É tirar a dor. É aliviar aquilo que gera angústia. Essa medicina humanizada faz diferença demais na vida dos nós familiares, dos nós enquanto pacientes, né? Não? Que foi um ponto que eu senti muita falta com o Davi, né? Porque ele é de outra cidade, onde não tem o apoio do SAD. Exatamente. E aqui em Caratinga também, quando a gente vinha para trazer ele, para ele ser internado, muitas das vezes, ou em consultas mesmo, a minha mãe voltava para casa chorando. Eu cansei de ver minha mãe voltar para casa chorando, porque o médico falou que não merecia fazer determinado tratamento. Para que é que vai fazer isso, mãezinha? Não adianta. Esse menino aí, tipo, como se não merecesse viver, como se a vida dele tivesse um valor inferior, né, ao de outras pessoas. Então, era muito triste para mim ouvir isso, ver que a minha mãe estava sofrendo nas mãos de quem devia, na verdade, fazer bem, ajudando de ela, quem deveria né? ajudar, de quem deveria cuidar, né? Então, eu quero fazer diferente, justamente porque foi isso que a gente não recebeu. É claro, a gente também encontrou pessoas boas no caminho, né? Eu conseguiria citar aqui pessoas boas que ajudaram, que apoiaram, mas as pessoas ruins também marcaram muito a gente, porque tem muito sofrimento envolvido,
né? Tem muita dor, muita angústia. Imagino que seja terrível para uma mãe ouvir de um médico que não vale a pena investir. Usa-se muito essa palavra, né? Investir em um paciente, como se fosse um negócio, né? Que não vale a pena investir no seu filho. Poxa, como assim, né? Como é que é isso, né? E a capa do livro? Você contou pra gente nos bastidores, eu adorei. Para morrer como um passarinho. De onde surgiu essa inspiração, Daniel? O título vem do meu avô. O meu avô sempre falou comigo assim: eu quero morrer como um passarinho, sem fazer barulho. E quando a esposa dele, a minha avó, morreu, ela teve uma morte tranquila, né? Ela teve um dia normal ali na companhia dos filhos, da família, cozinhou, estava tudo bem. Chegou o final do dia, ela morreu. Foi uma morte tranquila, uma morte plena. E daí pra frente, meu avô repetia isso com mais frequência. Sempre fala isso, assim, eu quero ter uma morte tranquila, quero morrer como um passarinho. E quando eu entrei na faculdade, eu entendi que morrer como um passarinho é morrer do jeito que as pessoas assistidas pelo SAAD morrem. Porque é uma morte em paz, é uma morte tranquila, é uma morte próxima da família, é uma morte sem dor, é uma morte sem sofrimento. E é claro que é um momento marcante, é um momento que há tristeza. Claro. Há tristeza, porque é a morte, é a partida de alguém. Quem fica vai sentir dor, sim. Mas é um momento onde tem apoio, não falta apoio. Não se cuida somente do paciente, cuida da família inteira. Então eu entendi que isso é morrer como um passarinho. É ter uma morte tranquila, é ter uma morte sem fazer barulho. Ô Daniel, e falando sobre o SAAD, hoje em Caratinga ele está só como uma medicina paliativista mesmo? E como que as pessoas podem ter acesso ao serviço do SAAD? O SAAD, ele é um serviço de medicina de família e comunidade. Então, é um serviço que é feito por médicos de família e comunidade, por uma equipe multiprofissional, que vai até as casas das pessoas e faz uma internação domiciliar, né? A maior parte dos nossos pacientes são pacientes em cuidados paliativos. Mas não significa que são todos. Sim. Há especificidades, paciente que certo. precisa ser deshospitalizado, né? Que não necessariamente vai ser deshospitalizado por conta de estar em cuidados paliativos, mas a equipe dá preferência na admissão para esses pacientes. Entendi. Porque na nossa cidade a gente não tem um centro oncológico, a gente não tem um local específico para receber esses pacientes e muitas das vezes eles precisam, por exemplo, ir para a UPA ou ir para um plantão, para um pronto atendimento, para fazer uma paracentese, que é tirar aquele líquido, né, da barriga que acumula, a CIT, né? E isso acaba gerando muito sofrimento, porque são várias e várias idas até... né? E para paciente que muitas vezes não consegue ficar numa fila aguardando atendimento. Ou, por exemplo, receber uma transfusão sanguínea. Às vezes precisa ir para Ipatinga só para receber a transfusão, porque não está conseguindo internar aqui, não está conseguindo fazer aqui. E aí no SAAD a gente consegue fazer isso tudo em casa, no conforto do lar, com segurança. E como que a pessoa consegue essa prestação de serviço do SAAD? Existem várias formas, né, de ser admitido pelo SAAD. O básico é ter um encaminhamento, né? Então, é ter um encaminhamento de um médico, de um profissional de saúde, que indique o serviço, né, e faça um bom encaminhamento, justificando o porquê de a equipe ser necessária. E aí esse encaminhamento vai ser enviado, né, vai chegar até a equipe de enfermagem do SAAD, e vai ser marcada uma avaliação, né? Hoje a gente tem uma fila de espera porque a demanda é alta, são cerca de 70 pacientes sendo atendidos simultaneamente, então é a demanda de um hospital mesmo em diversas casas, né? Pela área urbana da cidade, e então não se dá conta de atender todos os pacientes à medida que eles chegam, mas sempre que há uma vaga, alguém da lista entra. Muito bacana. Gente, esse jovem brilhante, o Daniel, ele tá brilhando merecidamente. Daniel esteve na Flip, gente, que é a Festa Literária Internacional de Paraty. Ele teve sessão de autógrafos, teve uma roda de conversa com o Renato Nogueira, né, que é um grande escritor, doutor em filosofia.
Ele autografou o livro para Miriam Leitão e para o Sérgio Abrantes. Foi bonito, foi bonito. E ele ainda tá, ele já lançou o livro em Caratinga, em Santa Bárbara, e ele agora vai para BH, agora em novembro, em Fortaleza, ainda vai participar em Fortaleza de um congresso brasileiro sobre os cuidados paliativos. Fala pra gente como tá sendo essa experiência de estar na Flip, deu entrevista pra Globo, tá assim, fazendo sucesso merecido. Isso é muito legal, essa experiência de ver o livro voar. Porque escrever é muito solitário, né? A gente escreve sozinho. Sim. Então, são horas e horas ali com o caderninho na mão, depois digitando. E quando chega a hora de o livro finalmente encontrar os leitores, é de uma satisfação imensa. E para mim, o mais gostoso, a melhor parte são os abraços. É o momento de encontrar as pessoas e ouvir as experiências dela, né? As histórias. Na Flip teve um momento que me marcou muito, que foi quando uma senhora que estava na plateia, assim, assistindo a roda de conversa, terminou e a gente ia para o momento dos autógrafos, ela veio conversar comigo. Ela colocou a mão no meu ombro e falou comigo assim, ó, Daniel, eu tenho 92 anos, eu tenho uma irmã gêmea, e eu sei que a hora dela tá chegando e que ela vai ir antes de mim. O fim tá próximo. E eu tô sofrendo muito com isso. Mas se você conseguiu lidar com a partida do seu irmão, eu vou conseguir lidar com a partida da minha irmã também. Obrigada por isso. E me deu um abraço. Isso, para mim, foi impressionante, porque uma pessoa 70 anos mais velha que eu, né? Seguindo um conselho meu ou uma palavra que eu disse. Eu achei isso muito bonito, né? Como é que são as trocas da vida. E todo evento de lançamento, todo encontro é cheio de aprendizados. Assim. São trocas muito bonitas que a gente faz. No Rio de Janeiro, foi muito bonito. Eu tive a oportunidade de encontrar com a Miriam e com o Sérgio. E a Miriam é uma pessoa que eu admiro muito, primeiro porque a gente é da mesma cidade. Sim. E ela é, claro, uma inspiração, né, para todos nós. E me alegra muito poder ter esse apoio dela. Antes, né, do lançamento, eu fui em uma livraria. E aí, lá na livraria, eu fui procurar um livro da Miriam, um livro do Ziraldo, para colocar pertinho do meu, assim, fazer uma foto de Caratinga dentro da livraria da Travessa, lá no Rio. E aí, à noite, foi uma surpresa ela ter ido, e aí ela falou comigo assim, mas você não me mandou o convite? Eu falei, Miriam, você é a Miriam, como é que eu ia te mandar um convite, você ia sair do trabalho para vir? Mas é claro que eu ia vir te ver, eu vim aqui rapidinho. E ela foi mesmo, me deu um abraço, me apoiou, eu me emocionei muito e fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que me inspira. Sim. E ela é sempre muito gentil comigo, né? Eu me recordo que em 2019 eu ganhei um concurso de redação, venci esse concurso, e foi um dos momentos, né, que a Dr. TV esteve comigo, e Pedro pediu para a Miriam, eu sabia que eu gostava muito dela, pediu para ela gravar uma mensagem para mim. E aí ela gravou mesmo um vídeo me dando os parabéns, falando que estava muito feliz, que tinha assistido a uma matéria contando a minha história com o Davi, sempre muito gentil. E no ano passado eu encontrei com ela na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, foi muito gentil comigo novamente, então é uma pessoa muito querida, que me inspira muito e que me motiva, sabe, a seguir em frente. Muito bacana. Muito bom, Daniel. Eu tenho certeza que a gente ficaria aqui horas e horas conversando, né? Mas o tempo é curtinho e eu sei que nas suas redes sociais a população também pode acompanhar. Você está sempre postando novidades, informações, né, Daniel? Sim, tem muita coisa por lá. A gente se encontra lá no Instagram, @lendocomdaniel. No dia 11, lá em Belo Horizonte, às 19 horas, vai ter uma conversa com a Júlia Rocha e com o Tiago. A gente vai conversar sobre medicina, sobre literatura e fazer o lançamento de Pra Morrer Como Passarinho na livraria Leitura do Pátio Savassi. E em Fortaleza, no Ceará. A gente se encontra no dia 13 de novembro, às 19 horas, no Shopping Rio Mar, na livraria Leitura. Muito bom. Parabéns, sucesso, Parabéns. né? Obrigado. E assim, uma coisa que eu notei que você colocou na sua página, que Pra Morrer Como um Passarinho é um livro que enfrenta a morte e celebra a vida. Lindo isso. É um momento de a gente celebrar a vida, da gente comemorar. Eu não queria que fosse um livro triste. Eu fazia muita questão que fosse um livro que celebrasse a vida. E a editora, e isso é muito legal, entendeu isso, assim. Então,
O livro não podia ter uma capa preta, o livro não Sim. podia ter uma capa triste, precisava ser uma capa Leve, alegre, né? leve, Alegre. porque é isso que a gente quer passar. A gente quer desmistificar esse medo da morte. A gente quer mostrar que a morte também pode ser bonita. Pois é, parabéns, sucesso. Você muito nos alegra aí Com com, né? certeza. Obrigado E pelo assim, convite. a gente, igual você contou a história da senhora de 90 anos, quanto a gente tem que entender que a gente tem muito a aprender com vocês jovens. Né? E é maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua humanidade. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitos pacientes aí no seu caminho. Muito obrigado. É sempre uma alegria estar com vocês. Obrigado pela Parabéns, força e Daniel. pela parceria. Parabéns, de coração. Obrigado. E a você esperamos no próximo programa. Até mais. Tchau, tchau.